Olá, pessoal. Vamos dar então continuidade aqui a matrizes. Na outra aula, o que nós fizemos? Na aula anterior, eu resolvi esse exercício aqui com vocês, né? Imprimimos uma matriz 2x3 e também expliquei o conceito, né, de preenchimento da matriz. Então, muito importante essa primeira aula. E agora eu vou mostrar para vocês, na prática, né, algumas aplicações que poderiam ser feitas com a matriz primeiro nesses 3 exercícios, depois eu vou passar mais alguns para vocês, quando vocês tiverem praticado com esse, tá? Então, para essa semana, vamos praticar com esses 4 exercícios, esse primeiro e esses outros aqui. Então, nesse exercício aqui, para fazermos uma matriz para solicitar dados de 4 pessoas com nome, e-mail e telefone, e na hora de fazer a impressão, separar o nome, e-mail e telefone por coluna. Então, eu vou rodar primeiro para vocês entenderem o que ele vai fazer. Então, eu vou colocar o nome, vou colocar um e-mail, vou colocar o telefone, aí vou colocar outro nome aqui. Telefone, vou colocar outro nome. Como são 4 pessoas, ele vai pedir 4. Aqui eu poderia ter colocado um limpa-tela, né, para ficar com a estética mais agradável. Mas tô colocando aqui os valores. Aí, ele imprimiu aqui no final, ó. Então, ele colocou o nome da pessoa, o e-mail e telefone. Aí, nome de novo, e-mail e telefone. Dá para melhorar um pouquinho a estética, tá? Desse exercício, e dá para diminuir a quantidade de pessoas para testar. Então, por exemplo, eu quero cadastrar só 2 pessoas, né, inicialmente, para eu fazer o exercício, aí eu fazendo com 2, eu sei que funciona com 4, aqui eu posso deixar. Então, esse vetor, eu sei que ele vai ser um vetor de 4x3, certo? É um vetor de 4x3. Então, ele vai ficar, ele vai solicitar 4 pessoas, né? E 3 colunas. Né? Então, vamos fazer a impressão, né? Para vocês verem como que ficou aqui. Então, o primeiro laço, ele é só para preenchimento. Então, eu vou pedir 2 vezes aqui o nome, o e-mail e o telefone das pessoas. Então, o que é fixo aqui? Sempre vai ser fixo o Y. O Y sempre vai ser 1, 2 e 3. Por isso que eu não precisei colocar um laço dentro do outro laço aqui para fazer esse preenchimento, mesmo ele sendo uma matriz, porque eu sei, né, que na hora que eu for preencher o cadastro da primeira pessoa, né, eu vou preencher o nome, que vai estar na primeira coluna, o e-mail vai estar na segunda coluna e o telefone vai estar na terceira coluna. E aí eu vou fazer isso 2 vezes, tá? Então, esse daqui é só para o preenchimento. E aí, cada preenchimento, por exemplo, eu posso jogar aqui um limpa-tela para a estética ficar melhor. E na hora de exibir os dados aqui, eu posso colocar um escrevo, né, para melhorar essa visualização aqui, né, na tela. Vou colocar aqui, sei lá, dados preenchidos. Aí, ok. Então, como que foi feito aqui? Então, foi definido primeiro o tamanho do vetor, depois o meu primeiro laço de repetição, que ele solicita 2 vezes na outra, na verdade foi 4, aqui eu diminuí, né? Mas ele vai solicitar o cadastro aqui de 2 pessoas ou 4 pessoas, certo? E aí ele vai armazenar isso na posição X, 1, X, 2 e X3. O 3 não muda, né? Então aqui, na verdade, a coluna ela não vai mudar. Ela vai ser sempre fixa. O que vai mudar é a posição da linha, que vai ser a linha 1, depois a linha 2, depois a linha 3 e depois a linha 4, quando eu preencher a 4ª pessoa. E na hora de imprimir, vai funcionar mais ou menos da mesma forma. Só que aí
o que eu preciso fazer aqui no preenchimento da linha? Eu usei um Scrabble, aí eu coloquei aqui o X, 1, 2 e 3. Aí depois ele vai fazer a primeira vez, na hora que ele for fazer a segunda vez, que ele for imprimir a segunda linha, né? O X vai passar a valer 2, aí a linha 2, depois a linha 3 e depois a linha 4. Então, esse daqui ficou super tranquilo. Então, ó, rodando agora de novo, ele vai me pedir só 2 vezes, ó. Vou colocar aqui, Cíntia. Vou colocar um e-mail, vou colocar um telefone. Agora ele limpou a tela, ó, tá vendo? Ficou melhor. Fulano, arroba, fulano.com e o telefone, né, do fulano. E aí ele vai lá, dados preenchidos, Cíntia, aí ele mostra o e-mail da Cíntia e o telefone da Cíntia como se fosse uma matriz. Então, já mostrei aqui 2 formas para vocês de ser feito esse exercício. Então, ó, mesmo sendo uma matriz, aqui não precisou ficar um laço dentro de um outro laço, porque sempre aqui o segundo valor ele vai ficar fixo, tá? Isso nem sempre acontece, né, dentro de um laço de repetição. Aí, o próximo exercício, ele diz o seguinte: preencha uma matriz 4x4 com valores inteiros e depois solicite um valor ao usuário. E aí, vocês vão multiplicar cada elemento da matriz por esse valor que o usuário digitou. Esse daqui também é muito simples, é praticamente idêntico ao primeiro que nós fizemos. Então, na parte do preenchimento da matriz, super tranquilo, ó. Então, aqui ficou um laço dentro de outro laço. Então, esse daqui representando a linha e o laço do meio representando a coluna. E aí, aqui dentro desse laço de repetição, eu solicito para o usuário digitar os valores da matriz 4x4, tá? Então, aqui foi digitado os valores, vai ser armazenado em x e y, não muda nada, tá? A única coisa que vai mudar é que quando eu terminar de fazer o preenchimento da matriz, eu vou pedir para o usuário digitar um multiplicador. E depois, na hora de imprimir, que é a segunda parte que nós fizemos também, que é idêntico à primeira, só foi incluído aqui uma multiplicação aqui pelo valor que a pessoa digitou. Então, super tranquilo. Eu só vou diminuir aqui o tamanho dessa matriz para na hora de digitar ser um pouquinho mais rápido o vídeo, ó. Mas tranquilo também, muito fácil esse exercício. Então, ó, na hora de rodar, eu fiz um 2x2, né, ao invés de um 4x4, então eu vou digitar aqui, ó, 4, 5, 6, 7, e, ó, aqui eu digitei os valores, posição 1, 1, 2, posição 2, 1 e 2, 2, e aí ele pediu, digite um multiplicador, eu vou colocar 2, e aí ele vai multiplicar todos os valores por 2, ó, ele multiplicou o 4 por 2, multiplicou o 5 por 2, o 6 por 2 e o 7 por 2. Então, ele multiplicou todos os valores por uma matriz. Então, super tranquilo esse daqui, tá? Muito fácil, ele é praticamente idêntico ao primeiro. A única diferença é que aqui a gente está pedindo um valor e na hora de imprimir na tela, eu estou multiplicando aqui cada item. Cada item, né? Cada posição aqui da matriz eu estou multiplicando pelo valor que foi digitado aqui anteriormente. Então, muito fácil esse exercício. Só não dá para fazer de olho fechado, porque eu preciso enxergar, né, para digitar, mas enfim. Vamos pro próximo exercício, assim, ó. Um prédio de 4 andares possui 6 apartamentos em cada andar. Cria um programa que registre a quantidade de moradores de cada apartamento e no final mostre o total de moradores. Para que poderia servir isso? Por exemplo, para fazer algum tipo de cobrança, né, dentro de um prédio, dentro de um condomínio, só fazer uma vaquinha, enfim, para comprar, para arrecadar coisas. Então, dá para fazer a contagem mesmo de idosos, de crianças, né, que moram no condomínio. Então, dá para fazer muita coisa nesse sentido. Mas aí aqui é só um exemplo simples. Então, como que ficaria esse daqui? Então, ele tem 4 andares e 6 apartamentos, tá? Então, aqui eu já fiz até uma impressão final, ó, de como que ele vai ficar. Então, por exemplo, no primeiro andar, né, eu tenho lá no apartamento 1, 2, 3, 4 e 5, eu tenho quantas pessoas moram em cada apartamento. Cada coluna dessa representa o apartamento. Apartamento 1, 2, 3, 4, 5, apartamento 6.
Então, o que eu vou ter que fazer? Ó, se vocês olharem aqui do lado, né, na impressão final de como tem que ficar, eu vou precisar também de duas matrizes, só que agora é uma matriz 4x6, 4 linhas e 6 colunas. Então, eu tenho aqui o x e o y. Então, o x vai de 1 até 4, que é a quantidade de linhas que eu tenho, e aqui no meio é a quantidade de colunas, que representa a quantidade de apartamentos. Então, ele vai fazer um cruzamento, né, de 4 linhas, né, com 6 colunas. Então, aqui ele vai fazer o apartamento 1, né, então ele vai cruzar 1 com 1, depois 1 com 2, 1 com 3, 1 com 4, 1 com 5, 1 com 6. Depois ele termina, passa a valer 2. Aí ele vai fazer o 2 com 1, 2 com 2, 2 com 3, 2 com 4, até terminar tudo. Vou diminuir aqui para eu rodar passo a passo, só para vocês verem. Então, vamos ver aqui, vamos supor que só temos 2 andares e 2 apartamentos em cada andar, para a gente deixar ele mais simples aqui na hora de preencher. Então, aqui, 2, 1. Então, diminuir aqui o valor para vocês entenderem a lógica e vamos executar passo a passo. Sempre fica mais fácil quando a gente executa passo a passo o exercício, aí vocês vão olhando aqui, né? E os valores que eu vou digitando. Então, vamos lá. Então, ele vai criar o vetor, ó. Criou aqui todos os apartamentos, né? Criou o vetor de todos os apartamentos aqui foram criados, ó. Desde o apartamento, aqui são os apartamentos do primeiro andar, os apartamentos do segundo andar e assim por diante. Depois, ele criou as variáveis aqui que nós vamos utilizar, soma para somar quantos moradores tem. E aí, ele já entrou aqui com x valendo 1. Então, eu tenho 2 andares, né? Eu tenho 2 apartamentos por andar, por exemplo, tá? E aí, o que ele vai fazer? Ele vai perguntar quantas pessoas moram no apartamento 1? Moram 4 pessoas. E aí, eu passo. Aí, ele vai fazer esse y mais uma vez aqui, ó. Então, vou lá, quantas pessoas moram no apartamento 1, 2? 6 pessoas. Acabou? Não acabou. Ele ainda tem o segundo andar para perguntar. Parou o primeiro andar, vamos para o próximo andar. Então, ele foi para o próximo andar, onde o y passou a valer 2. Agora, ó. Então, eu estou no segundo andar, apartamento 1. Então, moram 7 pessoas. Continua aqui, e aí ele vai perguntar o outro andar, né? E eu vou dizer que moram 9 pessoas nesse apartamento. Então, aqui, né, ele só fez o preenchimento, ele não fez soma, ele não fez nada ainda. Né? Então, eu só sei quantas pessoas moram em... Então, agora que nós já digitamos aqui quantos valores tem em cada apartamento, vamos entender esse próximo laço aqui de repetição, certo? Então, é assim, no próximo passo, que é esse que vai acontecer aqui, ele tá de trás para frente. Na verdade, essa parte aqui, por que eu coloquei ela de trás para frente? Porque na hora de fazer a impressão, eu quero que ele comece mostrando a partir do segundo apartamento. Precisava? Não precisava. Eu poderia ter montado o laço da mesma forma que eu fiz aqui. Mas, na verdade, eu só troquei os dados para vocês entenderem como que eu faria se eu quisesse inverter essa matriz, inverter ela de trás para frente, né? Então, no caso aqui, eu começo para x de 2 até 1, passo menos 1. Ou seja, eu vou imprimir ela ao contrário, começando do segundo andar. Então, na hora que eu vou fazer aqui esse passo, ele vai escrever o andar. Então, olha, ele vai escrever que ele vai começar pelo segundo andar, porque ele começou do segundo. Aí ele vai escrever na tela quanto está valendo x e y, né? Que o primeiro ele está valendo 7, ó. O primeiro aqui do segundo andar é 7. Aí ele faz uma soma, né? Desse 7, então soma, ele estava valendo 0, e aí ele somou 7. Então, se vocês olharem aqui, ó, a soma ela vai estar valendo 7. Aí ele volta para cá, ele vai imprimir o segundo apartamento, por quê? Porque ele vai executar esse laço 2 vezes, pelo menos, certo? Porque eu estou supondo que só tem dois apartamentos nesse andar, né? Lembrando que o objetivo final do exercício vocês vão fazer com mais, mas para a gente testar, não preciso testar com todos. Então, eu posso testar com 2, ver se minha lógica está certa e depois eu só altero os valores.
E aí o próximo aqui, ó, apartamento, o segundo foi digitado 9, então tá certinho. E aí ele vai fazer a soma de 7 mais 9. Então, ó, já deu 16 aqui a soma. E aí no próximo ele vai pro próximo andar, né? Então ele vai imprimir aqui, ó, primeiro andar. Então reparem aqui que eu só inverti só inverti a impressão do laço. Então quem tem dúvida ainda na parte de laço de repetição, volta lá nas aulas de laço de repetição para relembrar, para isso ficar bem fixo, que é importante, gente, essa parte de lógica de programação, vocês pegando, depois qualquer linguagem de programação vocês vão conseguir programar, tá? Muito importante que vocês entendam. E aí depois aqui, ó, eu vou escrever os dois. Então, eu tenho o apartamento 4 e 6, ó. Eu tenho 4 pessoas no apartamento 1 e 6 pessoas no apartamento 2, que é o que ele vai imprimir, e fez a soma. E aí, no final, ele vai sair, terminar o laço e imprimir o total de moradores. Tá? Então, super tranquilo aqui, né? Então, ele fez já a soma de tudo, diminuiu o exercício. E aí fechou. Então, bem fácil também de ser feito. Vocês podem ver que é bem parecido com o primeiro. Mudou aqui a questão da soma só, praticamente, tá? Por quê? Porque eu quero que ele vá além dele ir contando, que ele vai somando os valores aqui dentro. Quando você lê o enunciado, ele parece ser difícil, mas não é, tá? É muito fácil. Esse exercício. Então, praticamente, o que mudou desse daqui para o primeiro exercício? Praticamente só essa linha aqui. Aqui eu só fiz uma firula para alterar, mas não faria muita diferença no exercício, tá bom? Então, espero que tenha ficado claro as matrizes aí para vocês. E aí, na próxima semana, tem uma lista de exercícios só de matrizes, vetores e matrizes, né? Juntando tudo. Até a próxima.